Prefeito, sobre a questão da Corsã, né? Grande parte dos prefeitos não assinaram o aditivo, que foi o grande objeto de discussão aqui hoje nesse evento. A FAMURS ainda não tem posição, né? Vocês vão ouvir outras empresas de saneamento, vão ouvir o governo do estado novamente. Como é que vocês vão construir essa posição em conjunto com outros chefes de executivos municipais? Eu acho que surgiram algumas dúvidas importantes, né? Como a questão da validade dos contratos, necessidade de licitação nova ou não. Foram questões trazidas assim dentro tanto da palestra do Dr. Cassiano quanto do doutor da EGE, que esteve presente, né? E eu acho que nós temos que agora fazer uma das questões, consulta ao TCE sobre a validade, para que os prefeitos depois não adotem alguma medida que possa depois, né, lhes complicar na questão de futuro junto aos órgãos fiscalizadores. E vamos continuar o diálogo também com a EGE para que possa, cada município, claro, tem a sua autonomia, ele que é o detentor do poder sobre a água e esgoto no município, para que possa orientar ele a ter também a possibilidade de ter algum benefício junto nessa assinatura de contrato que possa trazer melhorias na qualidade de vida do seu município, né? Então vamos debater a questão técnica e, claro, vamos orientar também junto com a equipe jurídica qualquer questão contratual que dê segurança aos municípios para que ele possa, vamos dizer assim, cumprir o marco legal, que é importante, os prazos estão acontecendo, né? Então os municípios precisam tomar posições e seguir nos planos de saneamento municipais, e a gente vai auxiliar para ter um momento técnico para dar tranquilidade aos municípios, para que eles possam, dentro do menor prazo possível e atendendo a legislação, ter uma melhor condição de atender o marco regulatório, né, até 2033, que acho que é o ponto fundamental, mas também, se possível, trazer benefícios aos municípios que estão aí nesse período agora de adequação. E a questão da reforma tributária, aprovação muito recente, vocês temem perda de arrecadação com a reforma tributária? Como é que vocês estão analisando nesse contexto de aprovação recente da reforma? A reforma tributária, a princípio, ela marca, vamos dizer, a ideia de não ter impacto na carga tributária, né? Então, vamos dizer, a carga tributária para o cidadão teria que continuar sendo a mesma, sabe? Só que ela tem variações, porque como alguns setores podem ser desonerados, outros automaticamente serão impactados, né? Não existe como tu manter uma linearidade da carga. Se tu diminui uns, vai ter que aumentar em alguma outra ponta, né? Então, vamos dizer, nesse ponto a gente está trabalhando tanto com a questão de cada município, com a vocação que ele tem também econômica e com as vinculações que possa ter com alguma parte do texto ali para que a gente preserve os municípios, né? A gente sabe que a tendência, quando se vota alguma questão no Congresso Nacional, sempre às vezes os municípios acabam sendo os patinhos feios, né? Acabam ficando com menos recursos. Então nós vamos estar de olho, né? Principalmente na questão das leis complementares, para que os municípios não sejam alijados no processo e não percam recursos. Esse é o nosso principal ponto. Sabemos que hoje as maiores responsabilidades acabam estando com os municípios. É lá que as coisas estão acontecendo. Então é preciso ter um olhar tanto dos legisladores, né, quanto do governo, também federal, para que os municípios possam manter a condição de atender o cidadão e vamos dizer, ter a melhor qualidade de vida possível nas cidades. Então estaremos vigilantes, né, com todas essas desdobramentos que ainda vão acontecer, porque vamos dizer assim, se montou um arcabouço, mas ainda tem muitas questões dependendo da lei complementar. Então nós vamos trabalhar para que cada momento, quando tiver os municípios sendo possivelmente impactados, a FAMUR junto com o quadro técnico, com os juristas aqui e também com os municípios, vão estar olhando para tentar manter a arrecadação dos municípios e com isso preservar não os municípios, mas o cidadão, que é lá onde as coisas estão acontecendo e é ele que precisa do atendimento e é no prefeito que os munícipes vão lá pedir recursos, pedir exames, consultas, enfim, todos os serviços que os municípios oferecem. Presidente, em relação às consequências da terceirização da saúde, a inclusão de gastos em pessoal na folha de pagamento. Isso é terrível, né? Terrível é essa questão dessa orientação técnica dada pelo tribunal, e a gente não está dizendo que ela não é legal, que ela não obedece a comandos já decididos, mas a gente está dizendo que ela é impraticável, porque hoje não tem como nenhum município diminuir o investimento em saúde. Hoje o cidadão está cobrando e dia a dia demora na fila, demora na cirurgia, muitas vezes coisa do Estado, os municípios estão abraçando por não ter esse retorno. Então, digamos assim, é importante que o tribunal também seja sensível a isso, porque se nós colocarmos toda essa despesa de terceirização, que hoje é fundamental para que os serviços de saúde aconteçam, nós vamos estar condenando os prefeitos
por uma improbidade administrativa numa questão que ele não tem como fazer diferente. É difícil, eu falei isso até conversando na reunião hoje, mas também conversando no tribunal, que eu tenho certeza que nenhum prefeito gostaria de estar gastando 28%, 30% com saúde, quando ele pode estar gastando 15% e fazendo outras obras que politicamente talvez ele renderia muito mais. Então o gasto de saúde hoje ele é uma necessidade urgente. Nós não temos como mudar isso. Então que possamos entender isso, porque as leis elas são feitas para beneficiar o cidadão e não para prejudicar. Isso é o princípio da formação da lei, né? Então nós precisamos ter esse entendimento também, que a gente possa discutir de uma maneira muito sincera, transparente, da dificuldade hoje, impossibilidade, eu diria, de colocar todos os gastos terceirizados da forma como hoje está sendo colocado pelo tribunal. Pode afetar a prestação de serviço da saúde? Com certeza. Se eu tiver que reduzir um custo sob pena de ser condenado por improbidade administrativa, eu vou ter que reduzir. Eu também não posso condenar os prefeitos a botar a cabeça ali na guilhotina, que é o que vai acontecer. Então nós precisamos trabalhar no sentido de entendimento de que é impossível se adotar todas aquelas medidas ali. Então, claro, nós sabemos, temos um diálogo aberto com o Tribunal de Contas, vamos conversar com os conselheiros também para pedir, para olhar com muito carinho essa questão, que não é uma questão que o prefeito está querendo fazer despesa aqui ou ali, é uma questão que ele não tem como mexer por conta de toda a questão que está posta na área de saúde dos municípios gaúchos. Jona Halse, vice-presidente aqui da FAMURS aqui, uma mensagem aqui para os prefeitos que hoje muita informação e uma equação aumenta as despesas e diminui as receitas. É um momento importante de debate, né? E acompanhar aqui a vinda dos prefeitos também mostra a grande preocupação que nós estamos tendo a nível do Estado com essas alterações, né? Mais uma vez trazido aqui à tona a questão da reforma tributária, que segue seus trâmites e, claro, a FAMURS deve se posicionar e, inclusive, o presidente Luciano está muito atento a essas pautas e nós, logicamente, com toda a equipe, preparados aí para auxiliar os nossos prefeitos. Cada tema de hoje, discutidos hoje aqui, requer um semestre, saneamento, as consequências da terceirização, os decretos do governador e a reforma tributária. Cada um exige um seminário à parte, né? Com toda certeza, nós ouvimos aqui as declarações dos prefeitos e isso que é a FAMURS. A FAMURS precisa dar ouvidos para quem de fato precisa falar. E os prefeitos aqui, cada um trouxe algum assunto, né, que se preocupa e na verdade a preocupação de um é a preocupação de todos. E agora, consequentemente, vai ter alguns eventos para assuntos específicos que vão ser tratados e com certeza a FAMURS aí sempre fazendo sua parte ao lado dos prefeitos gaúchos. Um balanço sobre essa manhã de hoje, uma manhã muita informação e também que vai deixar mais preocupado ainda os prefeitos, né? Temas muito polêmicos, né? Observa que o decreto em que o governador exige a adesão a 6 programas deliberadamente, de forma impositiva, desagrada os prefeitos, né? Os prefeitos têm uma receita própria, tem um orçamento previsto e eles não podem exceder, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. Então esse foi um tema muito polêmico aqui e importante ser tratado. Não é diferente da reforma tributária, né? Porque nós temos ainda a passagem pelo Senado para observar exatamente o que poderemos ter como receita municipal assegurada. Ou seja, temas necessários. É importante ainda referir a terceirização inclusa na folha de pagamento, não podemos também aceitar e estamos dialogando com o Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, a FAMURS, sob orientação do prefeito Luciano, tem se dedicado a defender os municípios. E é uma equação complicada. Aumenta as despesas e diminui a receita. Sim, só aumenta a nossa responsabilidade enquanto município, né? E a União, que centraliza recursos, não vai apor recursos para respaldar a nossa atuação, não é diferente a relação com o Estado, que impõe, por exemplo, programas na contrapartida de quê? Na contrapartida de uma melhor prestação de serviços. Mas essa melhor prestação de serviços só se dará se, obviamente, nós tivermos condições de cumpri-las. Estamos hoje aqui na FAMURS, registrando uma agenda sobre saneamento, sobre a terceirização da saúde e também sobre a reforma tributária. O grande destaque nesse início da manhã é a presença César Faccioli, que é Relações Institucionais da EGEA. César,
Hoje um evento importante porque os prefeitos querem ter informação, querem se engajar, eles estão ansiosos para que esse processo inicie, porque o marco regulatório de 2033 já está batendo na porta dos municípios. Exatamente. Nós viemos aqui, estamos muito felizes de participamos do evento no painel do saneamento básico. E é a oportunidade de apresentar a empresa que já está no Rio Grande do Sul há algum tempo, mas chega agora como controladora da Corsan, da nova Corsan, né? E essa é uma oportunidade muito importante para disponibilizar todas as informações que sejam necessárias aos prefeitos para entender da importância do momento, a premência do saneamento básico, considerando o novo marco regulatório. Hoje é um dia para sintonizar. É para alinhar informações, para que todos estejam muito bem informados para as tomadas de decisão e para que conheçam a nova operadora do saneamento básico do Rio Grande do Sul, que há pouco, numa licitação, num leilão, arrematou o controle da Corsan. Bom, podemos dizer que nós estamos assim, o saneamento básico, água, esgoto, hoje, eles são fundamentais porque é a base da saúde. A saúde começa pelo saneamento. A qualidade de vida começa pelo saneamento. E hoje, os investidores querem ir em municípios que mostrem que tem o primeiro passo, saneamento, saúde, qualidade de vida, educação, segurança. Então não é só apenas um argumento, um conceito de saúde, mas também de investimento para o próprio município, para o desenvolvimento sustentável do município também, não é isso? Perfeito. Na tua pergunta está embutida as respostas que eu daria. Saneamento não é só saneamento. Saneamento é especialmente saúde. Não por acaso, todos os índices de crescimento de cobertura de esgotamento sanitário, por exemplo, estão relacionados à queda dos índices de internação, para usar só um recorte. Então, sim, saneamento básico é absolutamente fundamental para a saúde e não apenas para isso. E a gente vem aqui também apresentar a empresa como um fomento de articulação com os municípios para qualificação na área ambiental, na área social, em todas as áreas que de alguma forma dialogam com o saneamento básico. Estamos hoje aqui na FAMURS, fazendo a cobertura da agenda saneamento básico e os desafios dos prefeitos. Quem vai ser o palestrante é o Dr. Cassiano Ferreira. Dr. Cassiano, o que podemos aguardar os prefeitos sobre o saneamento básico, os desafios dos prefeitos e os contratos de concessões de água e esgotos que está batendo na porta aí dos municípios? Muito bem, muito bom dia aos prefeitos e prefeitas, aos assessores que estão acompanhando conosco esse grande evento da FAMURS pelo canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Os prefeitos têm esse desafio, é um desafio complexo, é um desafio que vai exigir muita capacidade de trabalho, que é desenvolver uma política pública na área do saneamento básico, especificamente aqui nos eixos água e esgotamento sanitário, em função do novo marco. O novo marco do saneamento básico, ele estipulou uma série de obrigações aos municípios. Por ele ser o titular, ele tem que definir qual será a sua política pública. E nós temos aí até... Vamos traduzir a estratégia, não é isso? Hoje os prefeitos têm que definir a estratégia. Ou eles vão assumir, ou eles vão conceder, ou os que têm contrato com a Corsan, hoje a EGEA, têm que se adaptarem ao novo marco. E esse novo marco ele é desafiador. E aí nós estamos aqui para debulhar, para conversar com os prefeitos e minudar E orientar também? E orientar especificamente sobre os desafios, os principais desafios. Eles são muitos, mas os principais, aquilo que bate na porta do prefeito, aquilo que se ele não fizer, o MP vai acionar ele, aquilo que ele precisa fazer para deixar projetado o futuro dos seus filhos, da sua nação, da sua cidade para os próximos 30 anos. É até 2030? É 31 de dezembro de 2033, é a meta, primeira meta, que é a meta da universalização. Aí nós temos que entender que ali não encerra o saneamento, ali deve encerrar o tratamento, né? Deve haver 100% de água para a população, acesso 100% de água, Água e esgoto. água e 90% de esgoto. O esgoto, a meta é 90%.
Mas meta não quer dizer que é proibido fazer mais. Então, tem alguns desafios aí que nós vamos hoje elencar e minutar e exaurir com os prefeitos, e esse é o nosso desafio de hoje. E podemos dizer, sem exagero, que a saúde começa pelo esgoto, né? Muito bem, há um estudo aí que se fala muito que a cada R$1 investido em saneamento economiza-se 4 em saúde. A OMS atualizou esse dado. A cada R$1 investido em saneamento se economiza 9 em saúde. E aí nós temos lá a população que tem o saneamento, ela tem uma valorização de mais ou menos, em média, estudos do IBGE, de valorização de 20% no seu imóvel. Nós reduzimos em 80% as internações de doenças infecto-contagiosas nos hospitais. O saneamento é uma coisa que extrapola o dia a dia, ele vai muito além. Saneamento significa saúde, qualidade de vida e atrai também investimentos, né? Muitos, isso é importantíssimo. Os prefeitos têm que estarem atentos agora à questão da taxa de outorga e à questão dos investimentos acontecendo na sua cidade, onde gera emprego, gera renda e a qualidade de vida para a população. Conversei aqui com o doutor Cassiano, que é do escritório Escolar Carnelucci, não é isso? Orly Carnelucci Advocacia. Boa palestra. Obrigado, um bom dia a todos, bom trabalho a todos. Estamos hoje aqui na FAMURS, aqui registrando uma agenda sobre saneamento, consequência da terceirização da saúde e também reforma tributária. O grande destaque nessa manhã de hoje aqui é o evento da consequência da terceirização da saúde, falando aqui com o assessor jurídico da FAMURS, Rodrigo Westphalen. Rodrigo, doutor Rodrigo, o que podemos aguardar sobre a sua palestra? Ocorre que recentemente o Tribunal de Contas emitiu um ofício circular comunicando a todos os municípios do estado a respeito de decisões recentes dele que vão converter despesas com empresas que prestam serviços de saúde e outros serviços terceirizados em despesa de pessoal. O que ocorre? Os municípios têm um limite prudencial definido por lei para poder gastar com o pessoal. Essa decisão do Tribunal de Contas faz com que contratações de terceiros que prestam serviços também devam ser considerados neste verbete de despesas com o pessoal. Então a gente tem uma grande maioria dos municípios do estado com esse novo entendimento do tribunal entrando nessa faixa de despesa proibida, 54%. Da receita. Na linha vermelha. Na linha vermelha, isso. Vão extrapolar o que se pode gastar com despesas em pessoal. Até aqui, a orientação não era exatamente essa, né? Alguns cuidados deveriam ocorrer, mas hoje a gente vai trazer algumas alternativas aqui para os prefeitos, a FAMURS com a área técnica, o presidente Luciano, o Paulo, eu, todo o apoio jurídico, algumas alternativas aos municípios para enfrentar esse problema. Né? Temos alternativas contábeis e outras jurídicas. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tem algum parecer em relação a isso? Sim, exatamente. O Tribunal de Contas ele agrupou 3 decisões, uma espécie de jurisprudência. 3 decisões que ele declarou em relação a 3 processos, está dizendo que a partir daqueles 3 processos, daquelas 3 decisões, há uma orientação técnica do Tribunal de Contas, do Pleno do Tribunal de Contas, para os seus auditores, no momento em que forem fazer o controle das contas dos municípios, das prefeituras. Bom, o problema é das prefeituras e a dor de cabeça vai ser lá no Tribunal de Contas depois. Uma dor de cabeça para todos nós, né? Então, como estamos sempre juntos e aí apoiando os municípios, a gente participa ativamente e tem que apoiar e ajudar os municípios nessa articulação técnica e política. Doutor Rodrigo, podemos dizer que é uma equação complexa e difícil de resolver, né? É bastante difícil, né? Porque nós temos uma legislação que permite este entendimento que está sendo adotado pelo Tribunal de Contas. Não dá para dizer que é um entendimento absurdo ou incrível, né? Por outro lado, o tribunal parece que se descuida da realidade, porque vamos tomar como exemplo os serviços terceirizados de saúde. Na medida em que esse limite for extrapolado, empresas, profissionais deverão ser deixados de lado. O município vai ter que encerrar esses contratos. E quem vai sofrer lá no final é a população que vai ficar sem o atendimento à saúde, por exemplo, essencial. Né? Então, existe essa questão da política, né? Da técnica jurídica e da ética, né? Que é o cuidado com a realidade.
Estamos hoje aqui na FAMURS, onde está acontecendo uns grandes debates e a reforma tributária é o ponto alto desses debates aqui, e vamos ter hoje pontos positivos e de atenção para os municípios. E quem vai tratar desse assunto, o palestrante, é o Dr. Fernando Luz Lerner, advogado, consultor em direito tributário. O que podemos aguardar da sua palestra hoje, Dr. Fernando? O que a gente pretende hoje aqui é demonstrar para os prefeitos o que está indo para o Senado. Nós tivemos acesso ao texto, destacando os pontos positivos. Nós vamos destacar aí as questões da ampliação da base para os municípios, nós vamos destacar aí a questão do IPTU, que vai ter uma mudancinha de regra, e justamente o IPTU é um bom exemplo para a gente dizer que tem ponto positivo e tem pontos de alerta. A gente vai destacar para os prefeitos isso. Vamos colocar também que a FAMURS estará atenta em relação às regulamentações da reforma tributária, porque é ali que vai surgir a necessidade de maior atenção. Ali nós temos a necessidade de que os municípios estejam mobilizados para cuidar da regulamentação do IPI, da compensação da perda da receita do IPI pelos municípios, para não termos aí uma nova lei Candir, né? A União transforma o IPI em CBS, esse dinheiro que era repartido antes com os municípios agora não é mais repartido, e há uma promessa de compensação, tal como foi na lei Candir. Então, essas atenções são importantes para que os municípios não tenham perdas. E tem sido uma dor de cabeça hoje, não só para os prefeitos, mas para quem trabalha na área da fazenda dos municípios, não é isso? Exatamente assim. O que acontece? Há um problema, um manicômio tributário que se fala no Brasil aí, em termos de diversas legislações no país inteiro. O que se pretendeu com essa reforma tributária é simplificar isso, é haver uma legislação única em nível nacional para todos e com isso simplificar a forma de tributação, seja por parte das empresas, seja por parte dos municípios. Agora, a grande dor de cabeça efetivamente é o resultado disso vai mudar a receita tributária do meu município e enquanto. E esse é um grande mistério, nós vamos tratar isso também, porque a alíquota não é definida, as bases ainda estão muito abertas, a emenda aglutinativa que foi somada à emenda constitucional no último momento do Congresso Nacional trouxe muitas exceções e exceções que vão impactar significativamente nesta questão do cálculo da alíquota. É tudo por estar acontecendo. É tudo por estar acontecendo. Então, é justamente por isso que a gente vem trazer aqui um recado sobre as atenções que são necessárias ter daqui para frente. É verificar as possibilidades que temos ainda de alteração de texto junto ao Senado e aí sim, um trabalho muito forte no momento da construção das leis complementares. Bom, a reforma tributária estava sendo muito esperada e hoje está sendo também esperado o seu final também, né? O desfecho final, né? Que é a prática, né? O desfecho final de uma reforma tributária estruturante no país, ela ainda não é para este ano. Este ano eu acredito que a gente vencerá esse trecho da reforma tributária que diz respeito ao consumo. Nós vimos o ministro Haddad prometendo a entrega já agora durante a tramitação do Senado dessa reforma a respeito dos tributos de consumo, prometendo a entrega da reforma sobre os proventos sobre a renda, né? Então, na verdade, o complexo tributário hoje criado, ele tem muito caminho a ser trilhado. Eu imagino que talvez para o final do ano que vem a gente tenha alguma coisa mais definitiva assim, do que será a nova tributação no país. Uma boa palestra. Obrigado e espero que todos possam aproveitar da melhor forma possível.